Deus os abençoe. Vai preparando seu coração aí. Nós vamos ouvir uma faixa musical e que Deus possa nos ajudar, né? Depois nós vamos comentar alguma coisa, uma leve introdução, para que os irmãos possam realmente captar a voz de Deus, o Espírito, o que Deus quer de nós nesta noite, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nessa bom ouvir a tua voz. É tão bom a gente ouvir a voz de Deus quando Ele fala aos nossos corações, transborda nossa alma de alegria. Nossos olhos lacrimejam de emoções. Isso mostra que estamos em seus planos, até mesmo quando vem nos corrigir. Somos filhos não bastardos e aceitamos. Fala, Senhor, a igreja quer te ouvir. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Olha, tua voz traz segurança em nossas vidas. Alça o santo que tranquiliza nossa alma, nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Um dia chegaste ao túmulo de Lázaro, onde eu vou ver o autorizasse para sair. Há 4 dias que ele estava sem vida. Mesmo assim, foi tua voz ouvir. A sarça ardente tu falaste com Moisés. Fizeste dele de Israel libertador. Fala, Senhor, a tua igreja te espera. Aleluia. Batiza o sonho e transforma o pecador. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Bálsamo santo que tranquiliza nossa alma, nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Jesus, amigos meus, nós chegado cruz. Amém. Graças a Deus, nós damos boas-vindas aos nossos irmãos ouvintes que está entrando aí, né, nos acompanhando.
Para nós é motivo de alegria, é um grande privilégio de saber que você está aí do outro lado nos acompanhando e também aprendendo do Senhor e adorando a Deus na beleza da sua santidade, né? Todo louvor, toda honra e glória seja dado somente a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que a graça e o Espírito de Deus prossiga a vos abençoar, a te encorajar, meu irmão, minha irmã, você que já é batizado, mesmo que você não é batizado, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós, né? Nós vamos já começar a ouvir a mensagem, mas como é um tema bastante, muito gostoso de meditar, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Sabemos que todas as coisas que Jesus falou, ele se pôs em compromisso em cumprir isso. Por isso, não tem nada que foi dito por ele, e a profecia da Bíblia sempre nos dirige, não tem nada que vai ficar sem cumprir. O que já cumpriu, ok. O que não cumpriu, vai cumprir ele. Porque Jesus cumpre todos os seus compromissos. Não é como um homem que promete as coisas e foge às vezes. O profeta disse que nós somos fadados a fugir do que ficar para encarar a realidade, né? E nós precisamos realmente cumprir com os nossos requisitos, os nossos compromissos, né? Quantas pessoas começam bem o Evangelho e faz tanta propaganda do Evangelho, faz tantas coisas e falam, né, que se possível até morreria pelo Evangelho, mas vai passando o tempo, eles não conseguem cumprir esse compromisso. O mundo alcança, a vaidade, o pecado o alcança e ele não consegue cumprir esse compromisso. Mas Deus está nessa hora, meus amados, procurando vidas que realmente querem cumprir os compromissos da palavra. Bem? Se a Bíblia nos dá um mandamento, uma diretriz para nós, e nós então, de todo o nosso coração, afetuosamente, queremos sempre cumprir todos os compromissos que nós aceitamos a palavra. Bem? Você vê que mesmo no natural, no casamento, o casal, o homem e a mulher, promete tanto ali, diante do altar, e depois muitos deles quebram seus compromissos. Isso não é certo fazer isso. Por que não dizer em nossos dias chamados cristãos, muitas pessoas hoje, quantos ministérios, quantas igrejas grandes, têm se levar para outras coisas e começaram a quebrar os compromissos com Deus. Não conseguem crer mais na palavra, não sustenta mais a palavra. Quantas e quantas pessoas buscam suas razões para tentar quebrar os compromissos porque não dão conta de cumprir o que prometeram. Mas Jesus Cristo nos adverte agora, e o apóstolo Paulo diz que fiel é o que prometeu. Se Jesus promete cura, ele vai te curar. Se ele promete salvação, ele vai te salvar. Se ele admoesta tudo que ele prometeu na sua palavra, você pode ficar tranquilo. Se você não está recebendo, se você não está entrando nisso, é porque você deve estar em falta com Deus. Ou então não é hora de te dar isso. Mas Deus, através de Jesus, cumpre todos os seus compromissos. E nós também precisamos vigiar e cumprir toda a carreira que nos está proposta, seja o que for. Duvide quem quiser duvidar, levante quem quiser levantar, mas nós temos uma mensagem para seguir. Então, se nós fizemos compromisso de crer na mensagem, de seguir a mensagem, e julgamos falar o que a mensagem fala, nós temos compromisso em fazer isso. Se nós aceitamos o compromisso de não adiantar, colocar algo na palavra ou tirar, nós precisamos cumprir com isso. Porque se a palavra diz que não pode acrescentar e nem tampouco tirar, esse é o compromisso que o crente, principalmente pregadores, devem ter. Continuar como está. Porque se não tomarmos cuidado, nós vemos hoje, cada um tem seus ismos, as suas maneiras de crer, ele não concorda, a ala A não concorda com a B não concorda com a C, né? A não concorda com a D, e vira aquilo para lá e cá. Mas nós sabemos que Deus tem uma mensagem certa. Amém? Deus não tem 2, 3 Espíritos Santos, e Deus também não quebra a sua palavra. E o Espírito Santo fala uma coisa e ele mesmo vai quebrar. Deus não faz isso. O homem quebra seu compromisso, mas Deus não. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou das eras.
profeta diz, né? Ele deu esse compromisso e ele vai honrar isso. Deus não muda, Deus não tem sombra de variação. Por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, o que o profeta de Deus tem dito, a minha incredulidade não vai mudar isso. A sua incredulidade não vai mudar isso. O melhor que fazemos agora é ceder a Jesus Cristo e cumprir os compromissos pelos quais nós fomos batizados. Temos a promessa disso, nós tomamos a Santa Ceia, assistimos às reuniões, e agora por que duvidar das coisas de Deus? Vamos cumprir com os nossos compromissos, né? Muitas pessoas acham que é muito pesado o que eles mesmos prometeram e começam a quebrar aquilo, tornam quebradores da palavra de Deus, tornam quebradores das promessas de Deus. Mas um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus, não discute com seu pai. Amém? Não discute com Deus. Se Deus falou, assim seja. Quem é nós para tirar alguma coisa da palavra, ou tentar mesclar, ou tentar interpretar aquilo? Porque nós sabemos que há um que interpreta ela, já interpretou, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Esse Espírito Santo de Deus nos une a também crer e cumprir com os requisitos da palavra. Você sabe, meu amado irmão, você que não é batizado, minha irmã, como você cumpre os requisitos da Bíblia? Se a Bíblia diz que você tem que ser batizado em nome de Jesus, se você ainda não foi apenas aspergido, invocou os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, você precisa também ter compromisso de cumprir isso. O batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo, com a Santa Ceia, com pão asmo e vinho puro, praticando também o ato lava-pés, conforme está na Bíblia Sagrada, porque o próprio Jesus é exemplo a nós. E sabemos que é assim, mas o homem às vezes não consegue fazer isso. Ele vai para uma fábula, para uma denominação, entra ismo aqui, ismo lá, e monta suas igrejas, e não é. Por isso que o irmão Brando diz aqui na mensagem, algo para nós aqui, ó, deixa eu ler aqui, que mesmo Deus enviando a sua palavra, eles dizendo que creem na sua palavra, eles passam a ser quebradores dela. O profeta diz aqui para nós, ó, que coisa. Agora acontece o mesmo, porque sempre esta foi a regra. Deus envia a sua palavra e através de seu profeta. Veja que coisa, irmãos. E aos religiosos estabelecidos, veja as suas crenças e costumes antigos, veja, existem e não recebem. Porém, Deus não muda o seu plano, pois esta é a maneira estabelecida por Deus para falar ao seu povo através do profeta. Agora, falar ao seu povo através do profeta não é pegar certa parte que o profeta diz e apregoar, né, e pregar por isso, e dar cunhadas espiritualmente falando. É toda a palavra que o profeta diz. Nós somos incumbidos, chamados a crer em toda a palavra que o profeta diz. Agora, se eu não tenho gabarito para cumprir isso, irmão, eu creio que Deus tem filhos e filhos que cumprirão isso. Eu não tenho que, porque eu descreio em algum ponto da mensagem, por exemplo, na sua extração, eu achar que todo mundo tem que escrever como eu. Não, Deus tem pessoas reveladas. E esses que são revelados mesmo não vão, de qualquer maneira, afastar disso. Sabe quem? Quem chamou foi Deus. Não foi a igreja, não foi o clero, não foi o movimento. Não é o partidarismo que o homem possa fazer, por mais bem intencionado que ele esteja, que pode aqui mudar a mente de Deus, mudar a maneira de Deus tratar, quando às vezes precisa quebrar a palavra de Deus para satisfazer nossas crenças. Nós não precisamos disso para viver espiritualmente. O que nós precisamos é da palavra pura e revelada. E doa o que doer, aconteça o que acontecer, cada filho de Deus crê na palavra e acabou. Não precisa discutir. Hoje tem tantas maneiras de crer por aí. Uns dizem que não precisa mais ler a mensagem, outros dizem que não precisa da igreja mais, tem que ficar em casa, outros têm que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmãos, se nós realmente fomos chamados para crer em Deus através da mensagem do sétimo anjo, nós vamos fazer o que o sétimo anjo diz para fazer. Porque a voz de Deus, Apocalipse 10, 7, a voz de Deus não muda. William Branham, o mensageiro, partiu, mas a mensagem está aqui e ela é viva e eficaz, porque é Jesus Cristo manifestado mais uma vez, como mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele não muda, não é porque o profeta partiu, agora eu tenho direito de ficar mudando as coisas que o profeta diz. Não, ela continua verdade. É o mesmo compromisso que eu tenho que continuar seguindo agora, apregoando, falando, cumprindo o que o profeta disse que deveria ser feito, não duvidar disso. Agora, se alguém quer fazer diferente, que faça, né? Alguém vai ser responsável pelo que está fazendo, mas nós temos a palavra, não vamos fugir da palavra, vamos ficar e encarar a realidade, ver o que vier, aconteça o que acontecer. Nós precisamos estar dentro da vontade perfeita de Deus. Cada cristão que é de Deus vive a palavra de Deus, independente que alguém diga, alguém fala ao contrário. Você foi chamado, irmãos, para viver. Não é a igreja que vai te arrebatar, não. Não é ministro, pastor que vai pegar você pelo braço e jogar no céu, não. É você despindo da sua couraça religiosa, da sua maneira de dúvida, da sua maneira falta de fé em crer em Jesus Cristo. O que nós precisamos despir disso, de vestir a couraça da justiça, a palavra de Deus, pegando a espada do Espírito e lutar contra esses dados inflamados do maligno que tão de perto nos rodeiam, para vir em nome da verdade, parecendo com a verdade, mas destruindo a igreja, acabando com a igreja, matando a igreja, fazendo a igreja ser cética, incrédula. Mas nós precisamos voltar ao meio-dia, Bíblia Sagrada, e confirmando através da mensagem da hora e que o profeta diz para nós temos que segurar. Eu creio nisso, eu creio. Eu fui chamado por Deus para ficar com o que está escrito. E Jesus desceu ao diabo, que está escrito. Você, minha irmã, meu irmão, você pregador, você leigo, seja quem for, vença o diabo, pois está escrito. Para de ficar dando ouvido a espíritos enganadores, espíritos mentirosos, espíritos de anticristo, anti-palavra. Fique com o que a Bíblia diz, o que a mensagem diz e acabou. Não interessa se alguém lê a mensagem e fala que não é daquele jeito, mas o profeta é a voz de Deus. Ou então você não crê, ou então eu não creio. Estamos perdendo tempo dizendo que queremos uma mensagem e chutando a mensagem para lá, pegando só a parte que nos agrada. Você acha que Deus não está vendo essas coisas? Deus está vendo, por isso que diz que as mesas estão cheias de vômito. As pessoas fazem o que querem, mas é o Jesus Cristo vivo que está vindo buscar uma igreja noiva, e ela vai estar preparada através da roupagem da palavra. O Eliezer tem vindo para vestir a noiva, uma vestimenta pura, aleluia, limpa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, uma igreja perfeita na visão de Deus. Aleluia, isso alegra o nosso coração em saber que nesse mundo vasto e pecador, Deus ainda tem filhos e filhas, Deus ainda tem pregadores fervorosos, pregadores chamados por Deus com revelação para expor essa mensagem. Aleluia, que não duvidou, nem tampouco vai duvidar agora do que o profeta disse. A maneira que o mundo quer fazer é uma coisa, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus não muda, Ele nunca mudou. Deus cumpre todos os seus compromissos, todos. Não é agora no fim que Ele vai manipular. Não, eu mandei fazer, não quero assim. Está registrado para nós. O profeta disse: se Deus mudar a sua atuação, nós não precisamos crer nele, porque Ele é um Deus, não é um Deus verdadeiro. Mas Deus não muda. Em todo o tempo foi assim. Em cada dispensação, logicamente que em cada era, Ele tratou de uma maneira, mas Deus sempre vem atendendo e cumprimentando seus compromissos. E que nós possamos abrir nossos olhos, irmãos, irmãs. Às vezes estamos preocupados com o grupo, com o movimento, que tem que estar a igreja cheia, que ainda aqui isso é bom, né? Tem que ter companheirismo com isso, com aquele. Irmãos, o melhor companheirismo, se vocês têm que estar em primeira com o Espírito Santo de Deus, é com a palavra de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas em Cristo Jesus. Carrega essa fé no seu coração, essa virtude, essa paz, essa alegria, no nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus abençoe. Vamos então para a mensagem. Jesus cumpre todos os seus compromissos a partir do parágrafo número 29 em diante. E a escritura que já foi anunciada, São Lucas capítulo 7, verso 36 a 50, e nós vamos ouvir, irmão Brana, lendo para nós não vamos só ser espectador, vamos nos alegrar também, vamos comer a palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.
scripture reading here out of the book of St. Luke, the 7th chapter, beginning with the 36th verse. And now all week long I've been working on the thought come to me on the road heading down here on the unveiling o desvelar do poderoso Deus. But when I read the scriptures, Olhando things as that there is escrituras e coisas tais, eu tinha quase 20 páginas. Assim eu nunca terminaria isso, em hora alguma, aqui. Assim pensei que teria de mudar isso esta noite, de modo que eu fiz. Creio que é a vontade do Senhor que eu diga essas coisas. Agora, no capítulo 7 de São Lucas, versículo 36, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, lembre-se, não em voz alta, consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus answered and said unto him, E respondeu Jesus e disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. there was a certain creditor which Um certo credor tinha 2 devedores, e eles deviam, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. and when they had nothing to pay, E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a tell me ambos. therefore which Dize, of them. pois, qual deles o amará mais? Simon answered, E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. and he turned to the woman and E said, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? I entered into Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Thou givest me no kiss. E não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. My head with oil thou didst not. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com azeite. Wherefore I say unto her, Por isso digo a ela, digo-te que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito o amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. and he E said, disse a ela, os teus pecados te são perdoados. and they that sat at meat with E him, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? also. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Lord Jesus, this story Senhor Jesus, essa história aconteceu muitos anos atrás, mas é uma história verdadeira, porque está escrita nas páginas da nossa Bíblia. E sabemos que é verdade. and now we would by no means try E agora não tentaríamos de modo algum retratar isso novamente esta noite. you to help. Porém, gostaríamos que tu nos ajudasses a trazer isto como uma mensagem esta noite às That pessoas. they might De modo que possam ver que tu ainda és o mesmo Senhor Jesus. and we E pray rogamos por tuas bênçãos sobre todos nós, visto sermos pessoas necessitadas. Nós temos necessidade de ti, Senhor. and E cremos esta noite, ainda que vejamos a ti fazer o cego ver, e o surdo ouvir, e o coxo caminhar, e que por atestados médicos tenhamos visto a ti ressuscitar 5 pessoas dentre os mortos em diferentes ocasiões, different em names. diferentes nações.
Porém, ainda assim, Senhor, eu creio, a coisa mais enferma que conheço esta noite é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja, ele está realmente enfermo. Cura-o esta noite, Senhor. Esta porção que se senta junta aqui, este grupo que está peregrinando aqui em Tampa, este amável grupo de pessoas, Senhor, cura toda ferida esta noite. Que o Espírito nos conceda isso, porque pedimos em nome de Jesus e para a sua honra e para a sua glória, aqui nesta cidade onde estamos viajando. Amém. Podem sentar-se. Se eu fosse chamar isso agora, só por alguns momentos, e procuro cada noite, não tenho de lhes pedir desculpas, porque vocês têm sido tão amáveis e são uma audiência tão fácil a qual pregar, que simplesmente não se sabe quando parar. E isso faz o ministro saber que vocês estão se alimentando ou recebendo as palavras que eu estou dizendo. Eu vim a vocês quando estou o mais cansado que já estive, não sei desde quando. Veja, eu não faço uma pausa desde o Natal. Vou direto daqui a Tucson e começo novamente. Venho em seguida dali e vou à Colômbia Britânica para batizar uma tribo inteira de índios que antes eram católicos, os quais guiei a Cristo no último outono, quando estive numa caçada. E o grupo inteiro deu o coração a Cristo pela cura da mãe, uma das mães. E os médicos, ninguém pôde tocá-la, ela estava deitada, morrendo. E eles querem que eu volte tão logo o gelo derreta. Veja, chega a 85 abaixo de zero ali. E assim, e o gelo derreteu, eu os levarei, e todos, um grande grupo de caçadores que usam armadilhas e que usam armas de um extremo a outro da rodovia do Alasca. Vão todos se encontrar comigo para serem batizados e aceitar a Cristo. Eles viram o Senhor mostrar uma visão de certa coisa, onde certo urso estaria, quanto ele pesaria, de que tipo seria e onde um certo animal se encontraria, como quem estaria ali e o que eles estariam usando e tudo acerca disso. Ele as disse antes que acontecesse. Eles disseram, nem mesmo há esse tipo de coisas nesta região. E fomos direto a isso. Aconteceu palavra por palavra. Os troféus estão pendurados na minha sala hoje. Está vendo? Disseram, nós queremos ser batizados também. Homens rudes, mas você sabe, ele tem semente que se encontra por toda parte. Meu tema esta noite é Jesus cumpre todos os seus compromissos. Quero que tenha isso em mente enquanto falamos. Eu não falarei por muito tempo e quero que considere isso agora. Lembre-se, você tem de se encontrar com este que está presente conosco hoje à noite, algum dia. Agora deve ter sido quase pôr do sol quando o nosso cenário começa esta noite. Deve ter sido por volta do pôr do sol. E este mensageiro tinha corrido o dia todo, talvez 2 ou 3 dias. Ele estava tentando encontrá-lo. Ele foi talvez quase de Dan a Berseba, porque Jesus em seu ministério estava indo, falou aqui, realizava seus sinais e prodígios e o povo todo se reunia. Ele partia para algum outro lugar, tenho de ir a outra cidade. E tinha sido difícil para ele, talvez tenha ido a Cafarnaum e disseram, ora, ele partiu daqui faz uma semana, não sabemos exatamente para onde foi, mas ele foi a algum outro lugar. E ele estava cansado, seu cabelo estava molhado de suor, suas pernas estavam empoeiradas e suadas, e quando chegou ao grupo onde Jesus estava falando, e Jesus também estava cansado, ele tinha falado o dia todo, sua boca estava seca por muito falar, e suas mãos começavam a parecer trêmulas, e seus olhos cansados quando o sol começou a se pôr.
E ele queria ver Jesus. Ele tinha uma mensagem para ele. E agora, Jesus tinha 12 homens ao seu redor que mantinham as pessoas afastadas dele, porque simplesmente afluíam em direção a ele. E assim eles estão pondo isso num drama, de modo que todos possam entender. E assim verificamos que nisso, os homens de Jesus, ele deve ter vindo, digamos que ele veio a Filipe, e Filipe deve ter dito algo assim: Senhor, o jovem, nós certamente gostaríamos de deixá-lo ver o mestre, mas ele está tão cansado. Nós simplesmente temos de observá-lo, porque ele simplesmente prossegue até quase cair. E estivemos em tantas reuniões e assim por diante, ultimamente, que sinto muito, não creio que possamos fazê-lo. Mas ele disse, eu tenho um bilhete aqui que vem de um homem muito importante nos círculos religiosos. E é um convite para o seu mestre, porque será uma grande coisa se ele for. E tenho de vê-lo, porque fui comissionado, de modo que tenho de entregar este bilhete a ele e cuidar para que o receba pessoalmente. Assim, finalmente, eles o levaram ao Senhor Jesus. E enquanto olhava para ele, o Senhor Jesus, talvez deixando seu lugar público de onde estava falando, onde os discípulos e os demais tinham arrumado para ele falar, enquanto olhava, ora, ele olhou para o jovem. Ele deve ter gostado dele. E o jovem lhe disse, estou aqui para transmitir um recado, Senhor. E há um homem de posição muito elevada numa certa cidade, e ele é fariseu, a mais rigorosa das religiões, e ele está dando um jantar, numa grande ocasião, um banquete, e quer que venhas para ser o convidado de honra. E muitos gostariam de comparecer a este banquete, porém ele selecionou-te. E faz 3 dias que estou tentando encontrar-te de lado a lado da nação. E fiquei sem dúvida feliz em chegar aqui, Senhor, e entregarei este bilhete a ti, disso e dele. E ele apanhou o bilhete e o leu, e constatamos que este certo fariseu estava dando uma festa e o tinha convidado a vir e ser convidado de honra dele. Assim, Jesus parou por alguns momentos, olhando para o jovem, e tão ocupado quanto ele estava. Todavia, você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Não importa qual seja a situação, ele virá. Ele disse, diga ao seu senhor que eu estarei lá. Neste certo dia, nesta certa hora, eu estarei lá. E o mensageiro deve ter sorrido satisfeito e se voltado e corrido morro abaixo para levar as boas novas de volta ao seu senhor, de que tinha tido sucesso em levar a mensagem a este que ele queria. O que houve com aquele mensageiro? Como pôde ser isso? Ele esteve consciente do que fez? A primeira vez, talvez, em sua vida, em que ele esteve na presença de Jesus e nem mesmo pediu o perdão dos seus pecados. Ele não aproveitou a oportunidade. Como é da mesma maneira com as pessoas hoje, muitas vezes elas se dão conta de que estão em sua presença e nunca pedem perdão. Bem, ele talvez nunca tenha tido outra oportunidade, rejeitou sua última oportunidade de pedir perdão. Como ele pôde ter feito isso? Como pôde este rapaz ter estado tão devotado a trazer a mensagem do seu Senhor, que falhou na presença do Filho de Deus em pedir perdão? Foi tudo uma questão de trabalho. E você sabe, as pessoas hoje são mais ou menos assim, igreja. Cristo se tornou uma questão de negócio, ou questão social, unir-se à igreja e obter apenas uma posição social um pouco melhor para seu negócio, ou algo assim.
Você se distingue um pouco mais na vizinhança. Não é uma coisa de realmente vir e se arrepender como um pecador devia fazer. Muitas vezes na igreja, as pessoas são trazidas diretamente à presença de Cristo e se afastam e fazem uma coisa tão irrefletida quanto este mensageiro fez. Oh, ele devia ter caído de joelhos, e quando primeiro percebeu que era quem ele era, e dizendo: Mestre, tenho uma mensagem para ti, mas primeiro quero que tu me perdoes. Essa teria sido a abordagem correta. E então, se houvesse algum negócio a ser feito, que fosse feito mais tarde, mas primeiro acertar sua própria alma com Deus. É por isso que acho que tanta cura se torna um fracasso ou cura professada, porque, em primeiro lugar, as pessoas não estão prontas para a cura. Elas não confessam seus erros. A Bíblia disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E não estamos dispostos a fazer isso. Se podemos receber a cura e ir em frente e voltar e fazer o que estávamos fazendo, eles aceitariam isso. Mas quando se trata de realmente, primeiro, virem e se acertar com Deus, as pessoas não querem fazer isso. E isso é o que restringe a cura divina. Você vê tantas pessoas que chegam assim e saem e Deus sabe tudo acerca dessas coisas. Agora, este sujeito fez uma coisa realmente irrefletida. Nós pensaríamos, se eu somente pudesse tomar o lugar dele, se eu pudesse ir perante o trono dele e levar uma mensagem, a primeira coisa que eu faria, o que você faria? Estaria interessado no que sua organização tinha enviado ali para descobrir a respeito? Ou estaria olhando em volta para ver como o céu estava decorado? Ou em sua presença seria a primeira coisa que você diria: Senhor Deus, perdoa-me, um pecador? Essa seria a coisa certa a fazer. Agora, enquanto Jesus observava o rapaz e enquanto ele ia embora, pode ter vindo à sua mente: por que este rapaz não fez isso? Foi porque ele não estava consciente de quem era aquele. Que eu diga isso não como sacrilégio, que eu diga isso não porque seja esta reunião ou qualquer reunião, mas acho que é isso que há hoje. As pessoas não estão conscientes disso. Elas veem a Escritura exatamente identificada, mas não estão conscientes de quem é. Elas verão algo e dirão: oh, isso foi maravilhoso, isso foi ótimo, mas você não está consciente do que é isso. Se estivesse, um arrependimento estaria acontecendo, chorando e lamentando. A cidade teria tal reavivamento que a metade de vocês estaria encarcerada antes da manhã. Isso mesmo, se estivéssemos conscientes do que é isto. É verdade. E passamos muitas vezes e perdemos a oportunidade por não estarmos conscientes. Não creio que o rapaz realmente percebeu. Ele tinha sido criado em contato com este fariseu, que era um grande governante, um príncipe ou um homem religioso. E ele tinha sido criado com ele e simplesmente seguia o seu lado da religião. E o fariseu tinha rido de Jesus, zombado dele, ou algo assim que fizeram, como faziam naquele dia. E ele simplesmente desperdiçou aquilo. Aquela não passava de apenas uma mensagem comum que ele tinha de entregar. Ele somente se sentou ali e estava na presença dele, e isso era tudo que era para ele. Não significou nada para ele. Todavia, se ele tivesse estado consciente, se aquele rapaz pudesse se levantar dentre os mortos hoje e se sentar nessa reunião esta semana, ele teria feito algo acerca disso. Ele teria um testemunho que teria abalado a todos nós. Mas ele não estava consciente. Agora, na cena aqui há algo errado.
simplesmente não está certo. As Jesus Enquanto Jesus observava aquele rapaz ir embora, cansado e fatigado. Todavia, o cenário todo, há algo errado. Aqueles fariseus detestavam Jesus, e por que eles o convidariam como convidado de honra quando o detestavam? That Pharisee had as the old game. Aquele fariseu tinha, como a velha expressão de jogador, ele tinha algo na manga. Ele escondia uma carta na manga, porque eles detestavam Jesus. Creio que Jesus percebeu isso na mesma hora. See, people must have. Veja, as pessoas têm de ter coisas em comum. Minha mãe, ela tinha uma expressão, cada qual com o seu igual. You don't see. Você não vê urubus e pombas se alimentando juntos. Eles são um é carniceiro, e a pomba não poderia comer o alimento do urubu, porque ela não tem fel. Ela não conseguiria digeri-lo. And you don't see. E você não vê crentes e incrédulos juntos, a não ser que haja algum tipo de propósito para isso. Algo errado. Verdade. This guy. Esse sujeito tinha uma carta escondida na manga. Ele queria usá-la em Jesus. How you take. Agora, tome pessoas como jovens adolescentes. Eles não gostam de estar para lá e para cá com o pessoal idoso, porque eles têm coisas em comum. The young Os men. jovens casais, eles têm coisas em comum. As pessoas idosas, elas não querem tanto ficar perto das crianças, elas têm coisas em comum. When you see. Quando você vê uma garotinha apegada à vovó o tempo todo, agora há algo errado ali. A diferença de idade entre elas é demais. She's either. Ou ela é a predileta da vovó, ou a vovó tem um saco de malas em algum lugar. Está vendo? Há um truque em algum lugar. I got a grandson. Eu próprio tenho neto e sei. Há um pequeno truque em algum lugar, está vendo? E se você a vê ficando em volta da vovó, a vovó tem um saco de balas ou algo assim. So this Assim, este fariseu estava armando algo. Tudo aconteceu numa reunião ministerial, onde se reuniram. and the subject. E o assunto foi discutido acerca desse sujeito que chamava a si mesmo de profeta. And they didn't. E não criam que ele era profeta, Because they could porque eles não podiam ver um homem que não concordasse com eles, com toda a doutrina deles, que pudesse ser profeta. And so in this. E assim, nesta reunião ministerial, tinham decidido que ele não era profeta, e este velho fariseu ia lhes provar isso, que ele não era profeta. O Pharisee. fariseu ia se certificar disso e mostrar à congregação, a todo o povo daquela cidade, que ele não era profeta antes que ele chegasse a visitar a cidade. Ele nunca antes havia estado naquela cidade. So. Assim, antes que ele viesse, ele ia desmascará-lo. Oh, esse espírito, ele ainda vive. Ia desmascarar isso, fazer algo para estorvar a reunião que ele teria ali. So we find. Assim, nós verificamos que ele disse: darei um jantar e convidarei a todos, e trarei todos à cidade em derredor, e então provaremos que ele não é profeta. Nós provaremos isto. So. Assim, o fariseu deve ter pensado que, ao fazer isso, ele teria obtido um pequeno, talvez tornar-se, após algum tempo, um dos presbíteros ou algo assim. Ele realmente faria sucesso com o seu grupo. He was going. Ele ia zombar no banquete do Senhor Jesus para provar que ele não era profeta, colocá-lo em dificuldade em algum ponto. Então, ele seria um grande sujeito entre eles. Tornar-se-ia algum grande homem. Now we find. Agora, nós verificamos que o mensageiro voltou e disse a seu Senhor: eu o encontrei, ele prometeu, ele estará aqui, porque eu notei exatamente a maneira que ele agiu. Ele estará aqui. All right. Muito bem, agora o fariseu esperou por este certo tempo, e eles sabiam quando dar este banquete, quando tudo estivesse exatamente certo. Perhaps you'll. Talvez nós pensemos em nosso pequeno drama essa noite que
que ele o deu numa ocasião em que as uvas estavam maduras? Se você já esteve na Palestina, quando é tempo de uvas, ou mesmo na Califórnia, quando aqueles grandes cachos de uvas estão bem vermelhos, maduros, a região toda, o vale, está simplesmente cheio daquela fragrância doce daquelas uvas. Ele sabia exatamente quando fazer o certo. Assim, ele designou esse tempo. Em certo dia, eles teriam esta festa. Até que finalmente o tempo chegou, que era quando a festa ia se realizar. E ele convidou todos a vir, e ele pôde vir toda a celebridade, de todas as associações e assim por diante, de todos os clubes que havia na cidade a que ele pertencia. Todos viriam ao seu grande e fino palácio. Localizava-se no alto, sobressaía-se como uma propriedade de destaque ali na cidade. E o tempo chegou de se fazer isso. Naturalmente, o pátio estava todo bem cuidado e as mesas estavam todas postas e a sala de banquete pronta. E então, agora, ele ia ter de cuidar dos seus convidados quando chegassem. Qualquer anfitrião faz isso. Assim, ele teve de contratar alguns trabalhadores de estábulo, porque alguns dos seus anfitriões ou alguns dos seus convidados viriam em carruagens e alguns cavalgando mulas, alguns a pé. Assim, qualquer um que fizesse um banquete tinha de se preparar para acolher seus convidados. Assim, o fariseu tinha tudo exatamente acomodado, e todos os seus servos, e os tinha prontos, tinha os trabalhadores de estábulo aonde poderiam levar os cavalos, e toda a forragem e coisas prontas para eles. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Espero que todos nós não venhamos fazer como esse jovem, né? Teve a grande oportunidade, apenas convidou o Senhor, não sentiu nada. Que dura coisa, né? E que muitos também ouvem e nunca chegam conhecimento da verdade por em suas vidas. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um e derrama as suas bênçãos, ajude a todos a compreender a sua vontade perfeita nesta hora que estamos unidos. Deus abençoe. Queremos agradecer aos irmãos aqui. Temos Tatiana Norberto, que está conosco hoje, sempre. Jean também, Deus abençoe, irmão Jean. Vandex Santos, pastor José Gerson e também o Wellington Claro. Deus abençoe.
No nome de Jesus Cristo, desejo oferecer uma oração. Se você está doente, enfermo, aflito, necessitado, perturbado, desanimado, creio que Deus vai te ajudar. Deus enviou a sua palavra e a sua palavra nos conforta nesta hora. Então, Ele é o curador, mas você tem que aceitar a sua cura, você tem que crer nele como isso. Ele é o teu libertador, se você quer a libertação, e assim sucessivamente. Ele é o Deus que salva, se quiser também aceitar de bom grado a salvação. Vamos orar. Amado Deus, Senhor Jesus, nós te amamos, nós te rendemos glória, Pai, bênção nesta noite, por mais uma vez a oportunidade que nos concede. Abençoe todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Se tem alguém doente, aflito, enfermo, necessitado, Deus cura suas feridas, suas enfermidades. Sara, Senhor, nesta hora. Repreendemos todo mal, todo espírito de opressão, de desânimo, desencorajo, Deus. Tudo que atrapalha seus filhos, Senhor, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Que cada casa representada aqui hoje leve uma bênção aos seus lares, suas vidas. Deus, que o teu Espírito Santo os abençoe. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós entregamos em tuas mãos. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amanhã, Deus permitindo, estaremos no tabernáculo a partir das 7h30 com mais um culto. Não sei se vou continuar as mensagens, vai ser uma outra, né? E que Deus nos abençoe, tá bom? Meu muito obrigado pelo carinho e dedicação de todos vocês, juntamente conosco, adorando ao Senhor nesta hora, ouvindo a sua voz, crendo nessa mensagem e vigiando também tudo que o profeta tem dito, procurando fazer, amém? Não vamos somente ser pessoas que creem em parte dela, mas vamos pegar toda a mensagem e aplicar em nossas vidas. Se alguma coisa tiver fora do que ela disse, deixe para lá. Fique com o que o profeta disse, com a mensagem disso. Porque você sabe que o profeta de Deus é responsável pela sua palavra. Então, se Deus o indicou, Deus sabia que realmente Ele traria para nós o grande conselho de Deus, né? É como o apóstolo Paulo sempre disse, sim, diz uma ocasião: não nos canse de ser as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Também nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhar para vós, para o rebanho, pelo qual Deus colocou bispos. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Estamos felizes em saber dessas coisas. Também Deus abençoe o irmão Mateus Jesus, também está aí na sintonia conosco. Estamos chegando mais no final de uma programação. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Boa noite, a bênção, a paz, a graça e a infinita misericórdia de Jesus esteja sobre todos vocês, toda a sua casa, seja protegido e guardado. Enfim, Salmo 23, Salmo 46, Salmo 91, enfim, toda a Bíblia Sagrada cumpra sobre nós. Deus abençoe a todos, muito obrigado, e vamos encerrando com mais um louvor aqui. Amém, amém. Graças a Deus. Nos conflitos de minha alma, na batalha contra o mundo, nessa luta tão diária, sozinho não estou. Olha, tenho um amigo verdadeiro, invisível, mais presente, que nunca me abandonou. É Jesus o Nazareno, esse amigo de quem falo, é Deus forte de amor. É o príncipe da paz, Pai da eternidade, o grande Consolador. Sozinho eu não estou. Aleluia. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, Ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer.
Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem socorrer. Amém. Glória. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente é o ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Amém. Glória a Deus. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Aleluia. Sozinho não estou. Graças. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento e logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente é o ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Glória a Deus. Aleluia. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Assim seja. Tem dois olhos que me veem. Graças. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Aleluia.